meus queridos alunos da Escola Bíblica Palavra Viva. Vamos hoje dar início à lição número 6 do nosso curso, A Chave do Livro de Gênesis. E hoje vamos falar sobre Melquisedeque. Vamos ler aqui no versículo 14 de Gênesis, do versículo 18 até o 24. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Bom, depois eu quero que você também anote aí, tá? Vou colocar na tela. Você leia Hebreus capítulo 6, 19 a 7, 19, tá? Do capítulo 6, 19 ao capítulo 7, 19 de Hebreus. Nós vamos tratar um pouquinho desse texto aqui também, ok? Bom, há apenas 4 versículos no Velho Testamento que mencionam Melquisedeque. Encontra-se em Gênesis 14, de 18 a 20, ok? E relatam como ele socorreu Abrão quando este voltou vitorioso da batalha contra os 4 reis. Foi uma grande vitória, mas na volta para casa, já enfraquecido, né, no físico pelos seus esforços na batalha, ele encontrou o rei de Sodoma, que o tentou. O rei de Sodoma tentou Abrão. Antes desse acontecimento, houve outro encontro mais feliz. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O alimento de pão e vinho sustentou o físico, enquanto que as palavras de Melquisedeque fortaleceram a vida espiritual de Abraão, né? Para ele poder resistir à tentação. Então, houve 2 suprimentos ali nesse encontro de Abraão com Melquisedeque. Um, o sustento físico, né, que veio através de pão e vinho, que o Melquisedeque serviu a Abraão, mas também as palavras de Melquisedeque trouxeram fortalecimento espiritual para ele, com o qual ele pôde enfrentar a tentação do rei de Sodoma. Agora, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era rei de Salém e, ao mesmo tempo, sacerdote do Deus Altíssimo. O Salmo 110, versículo 4, é uma profecia messiânica, indicando Melquisedeque como figura de Jesus Cristo. O Senhor jurou e não se arrependeu. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa declaração é repetida na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 6 e 10, e também no capítulo 6, versículo 20. A função do sumo sacerdote é descrita na mesma carta aos Hebreus, nos seguintes versículos: para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 17. E, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer assim dons como sacrifícios pelos pecados. Hebreus capítulo 5, versículo 1. A função do sumo sacerdote, meus amados alunos, é representar o seu povo para conseguir a sua aceitação perante Deus. Então, o sacerdote, ele
ele tem a função de representar o povo. Ele vai diante de Deus e ele fala com Deus em favor do povo. Ele busca a bênção de Deus para o povo. Ele é um intercessor, então. Para poder fazer isso, então, o sacerdote tem de ser... ele tem o sacerdócio, então, tem que ser uma relação entre um homem e Deus. Por causa da sua humanidade, ele é misericordioso e sacerdote e fiel sumo sacerdote. Isso está falando de Jesus, ok? O escritor de Hebreus está se referindo a Jesus no capítulo 2, versículo 17. Então ele está dizendo que Jesus ele pode assumir o sacerdócio porque ele é homem e Deus. Então ele cumpre esse papel de homem que se aproxima de Deus, né? Para oferecer, assim como dons, dons como sacrifícios pelos pecados. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Então a função do sumo sacerdote é representar o seu povo, né? Para conseguir a sua aceitação perante Deus. Nosso Senhor é, portanto, um sumo sacerdote compassivo e simpático. Ele tem empatia, né? E simpatia para com o seu povo. Jesus Cristo é o único verdadeiro sumo sacerdote porque ele é Deus. Ele é homem e Deus. Então, ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão. Então, olha que coisa tremenda que é dita aqui. Que Jesus, ele penetrou os céus. Ele é o sumo sacerdote que penetrou os céus, que foi até os céus para oferecer o sacrifício em nosso favor. No Velho Testamento encontram-se duas ordens de sacerdotes. A de Arão, ou seja, levítica, e a outra segundo a ordem de Melquisedeque. Esses sacerdotes são somente figuras do verdadeiro sumo sacerdote, o qual é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Pelo sacerdócio de Arão, Deus ensinou ao povo a função do sacerdote, as exigências da justiça divina e como conseguir a aceitação na presença de Deus. A Epístola aos Hebreus apresenta uma série de contrastes entre o sacerdócio de Arão e o de Cristo, dos quais nós vamos considerar aqui alguns exemplos. Primeiro, o sacerdócio de Arão oferecia sacrifícios que nunca ia mais, que jamais podem remover pecados. Os sacrifícios oferecidos por Arão jamais poderiam remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. Segundo, o sacerdócio de Arão era da lei, mas nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Pertencia à velha aliança, que foi superada pela nova aliança, a qual Jesus se tem tornado fiador. Hebreus capítulo 7, versículo 22. O que Arão fez em figura, entrando para dentro do véu, Jesus Cristo fez na realidade. Então, o que Arão fazia era uma figura. O que Jesus fez foi uma realidade. Então, no capítulo 4, versículo 14 de Hebreus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4, 14. O sacerdócio de Levi, ou seja, de Arão, foi terminado pela morte de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, encerrou-se o sacerdócio arônico ou levítico. Quando Caifás ouviu a confissão de Cristo, de ele ser o Filho de Deus, em Mateus 26, 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou.
Sem ele saber, ele indicou por essa ação o fim do sacerdócio levítico. O que aconteceu quando Cristo morreu? O véu do templo foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27, 51. O Senhor Jesus Cristo, ele não podia ser sacerdote segundo a ordem de Arão, porque não pertencia à tribo de Levi. Jesus não pertencia à tribo de Levi. Ele jamais poderia ser um sacerdote arônico. Certo? Hebreus capítulo 7, versículos 13 e 14 deixam claros isso. Ele não foi sacerdote na sua vida, mas o seu sacerdócio começou pela sua morte e ressurreição. Foi a partir da sua morte que Jesus assumiu a condição de sacerdócio. Ele só pôde executar essa função quando ele ressuscitou dentre os mortos. Em Hebreus 7,15, o escritor continuou, e isso é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O fato principal deste versículo é que o sacerdócio de Cristo é segundo o poder de uma vida sem fim, uma vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amados, nós observamos aqui que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. E por que ele pode ser sacerdote assim? Porque na sua morte e ressurreição, ele abriu as portas para esse sacerdócio. Agora, fica uma pergunta aqui que nós vamos responder na nossa próxima aula. De que maneira Cristo é semelhante a Melquisedeque? Então, nós vimos que há uma semelhança de Cristo com Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo do sacerdócio que Cristo exerce hoje. Agora, por que é assim? Então, isso nós vamos ver no nosso próximo encontro, aqui no curso A Chave do Livro de Gênesis, ok? Ótimo, glória a Deus. Então, eu quero desafiar você a ler o livro de Hebreus e meditar sobre esta superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio arônico, o sacerdócio do Antigo Testamento. Ele introduziu um novo nível sacerdotal, ok? Leia Hebreus, medite, principalmente o texto que vai do capítulo 6, 19 a 7, 19, aonde você vai ter uma boa visão e revelação acerca daquilo que nós estamos falando, ok? Mas agora eu quero lançar um desafio para você, você que está nos acompanhando aqui na nossa escola bíblica. Se você gostou desse vídeo, se foi legal para você, se você teve aí um entendimento melhor sobre o sacerdócio de Cristo, sobre o sacerdote arônico, o sacerdócio de Melquisedeque, então curta o nosso vídeo, ajude-nos a crescer no YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, faça a inscrição. É só dar um cliquezinho aí em inscrever-se. E compartilhe nas suas redes sociais, mande para os amigos, convide os amigos a fazer parte do nosso canal também. Nós estamos trabalhando para melhorar o canal, melhorar os nossos vídeos, certo? A Missão Palavra Viva está, assim, muito envolvida no propósito de fazer desses vídeos cada vez mais relevantes para vocês. Mas precisamos da sua ajuda para a gente poder melhorar cada vez mais aqui no YouTube, ok? Eu quero orar com você agora, abençoar a sua vida e desejar que realmente esses estudos estejam sendo bênção para você. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo cada um dos nossos alunos e alunas da Escola Bíblica Palavra Viva e peço-te, ó Pai amado, que o Senhor toque nos corações, que o Senhor esteja ministrando uma bênção sobre cada pessoa. Tu és o nosso sumo sacerdote e o Senhor ministra diante do Pai em nosso favor. E o Senhor vive para sempre para interceder por nós e levar até diante do Pai as intercessões que fazemos uns pelos outros. Eu oro para que
todos os nossos alunos sejam ricamente abençoados e sou grato ao Senhor por essa possibilidade de ministrar a tantas pessoas através deste canal no YouTube. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos vocês. Até a nossa próxima aula do curso A Chave do Livro de Gênesis, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.